Bom, vamos começar. Estamos, neste domingo, na 10ª lição da nossa revista. E o tema dessa lição é crise de fé. Vamos continuar falando sobre crise. Vamos orar? Começar a nossa aula orando ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te damos graças porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, Senhor, para louvar, agradecer o teu santo nome e aprendermos mais de ti. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor continue, ó Pai Celestial, cuidando de nós. Nós somos imperfeitos, pecadores e necessitamos da tua graça e da tua misericórdia todos os dias, Senhor Deus. Fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu gostaria de abordar com vocês, eu não preparei um material muito extenso, tá? Mas brevemente eu gostaria de abordar com vocês algumas definições sobre crises. E aí eu trago aqui uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, né, um notável pastor presbiteriano. E ele diz assim, nessa frase: crise parece ser o cardápio do dia na mesa do brasileiro. Vocês concordam com essa frase? Ela é forte, né? A crise parece estar no cardápio do brasileiro todos os dias. O reverendo Tales trouxe aqui, citou algumas crises, né, que nosso país vem vivendo. E aí eu trago outras aqui. Crise familiar, a crise existencial, crise financeira, crise política, crise de desemprego, crise de saúde pública, crise de ansiedade, crise humanitária, e teremos várias outras crises aqui. Mas o autor da revista, da lição, ele enfatiza uma crise específica para hoje. Ele enfatiza a crise de fé. E é sobre ela que nós nos debruçaremos um pouquinho aqui durante a nossa aula. E aí eu gostaria da participação dos irmãos. O que os irmãos entendem com a palavra crise? O significado da palavra crise. O que é crise para vocês? Aí vocês podem participar. Conflito? Falta de algo? Fora da ordem. Aquilo que está fora da ordem. Desestruturado, ou talvez no sentido fora do comum. Muito bem, o que mais? Acho que falta de amor ao próximo, não é? Falta de amor ao próximo? O que mais? Não? Falta de confiança. Essas são as definições de crise. Quem quer contribuir mais? Joel. Está olhando para mim assim, tipo, quer falar, viu? Não? Irmã Fátima. Momentos difíceis. Ali. Declínio, decadência de algo. Muito bem. Fato é que todos os dias, ou em certas ocasiões das nossas vidas, nós nos deparamos com as crises, sejam elas de qualquer ordem, mas elas fazem parte do nosso cotidiano, né? E é importante também a gente entender que as motivações, as razões para as crises, elas são diferentes para cada um de nós. E os momentos também da nossa fé, a nossa caminhada, ele também é diferente. Por que eu digo isso?
Nesta manhã aqui, ou alguém que está nos assistindo pela internet, pode estar vivendo nesse exato momento um momento de crise, independente de qual seja. Outros não. Outros podem ter superado essa crise. Mas o fato é que todos nós passamos por ela. E eu gostaria de meditar com os irmãos o texto base, que é o Evangelho de João. Peço que vocês abram no Evangelho de João, capítulo 20. Vou pedir para os homens lerem os versículos ímpares e as mulheres os pares. As damas iniciaram a leitura. João 20, versículo 24 ao versículo 31. Damas? Alguns já conheciam essa passagem, né, de Tomé. O crer para ver. Né? E aqui é falado Tomé, chamado também de Dídimo. Vocês sabem o que é Dídimo? Sabe? Pequeno? Gêmeo? Dídimo é gêmeo. Eu sou gêmeo e eu vou falar hoje de um outro gêmeo. Provavelmente, né, ele era conhecido como Dídimo, gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo ou uma irmã. E essa passagem ela é muito utilizada, inclusive, por pessoas que não acreditam ou professam a fé em Cristo. Quando você fala do tema de crer, ou acreditar em algo e ter que ver ali, tocar, as pessoas remetem o exemplo de Tomé. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de tratar com vocês duas premissas, antes de nós entrarmos no primeiro ponto da revista. A primeira premissa é que a palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é importante, e ela glorificou no passado, glorifica hoje, glorificará no futuro. O exemplo de Tomé aqui para nós, ele é o mesmo, a aplicação é a mesma, e será também para os que vierem depois da gente. E outra premissa, o autor da revista, ele traz o exemplo de Charles Darwin. Acho que aqui alguém já estudou sobre a teoria da evolução de Charles Darwin. E na introdução da revista, o autor comenta que
Charles Darwin, ele teve uma grande decepção, uma crise de fé na sua vida. A sua filha Anne, com 10 anos, ficou doente e chegou a falecer. Isso causou em Charles Darwin uma grande decepção religiosa. E lendo essa introdução, me remeteu um outro pai, Abraão. Abraão teve uma ordem de Deus para que ele levasse o seu único filho, o filho que Deus havia lhe dado, para ser sacrificado. E ele cumpriu essa ordem, ele não hesitou. Eu nem me imagino na situação de Abraão, não gostaria de imaginar. Como pai, antes de ser pai, já não desejava isso. Após a paternidade, a gente repensa mais ainda. Esse paralelo que eu fiz aqui, meus irmãos, é de que Darwin, Abraão e Tomé encararam as suas crises de formas diferentes. E nós também podemos encarar nossas crises de fé de formas diferentes. Então, a aula de hoje, ela é uma reflexão de como nós encaramos as nossas crises. Como que nós passamos pelas nossas crises de fé. E se alguém aqui não passou por uma crise de fé, nunca passou, passará. Isso é fato. Então, nós veremos hoje como que a Bíblia nos orienta a passar por uma crise de fé. O que a palavra de Deus nos ensina? Qual deve ser a postura do cristão? No primeiro tópico, chamado de o desejo de um incrédulo desapontado, que vai falar, o autor ele enfatiza os versículos 24 e 25. A crise de fé de Tomé foi gerada por... O que vocês acham que Tomé... Por qual motivo vocês acreditam que Tomé teve a sua crise? Ele precisou ver para crer. Ele era um discípulo de Deus, de Jesus, andou com Jesus, viu seus sinais, e ele era uma testemunha ocular, ele estava lá. Mas, quando Cristo morreu e foi ressuscitado, e apareceu a primeira vez, ele não estava com os discípulos. E quando ele foi informado desse fato, da ressurreição de Cristo, qual foi a palavra, qual foi a postura de Tomé? Não, eu preciso ver. Preciso ver as marcas. Eu quero provas. E nós lemos na passagem que quando Jesus aparece uma semana depois para os discípulos, ele fala diretamente a Tomé. Olha, toque, veja. O que vocês acham que foi, qual foi a origem dessa incredulidade de Tomé? Ele andou com Jesus, caminhou com Jesus, estava com Jesus, mas ele duvidou, a fé dele ainda era frágil, né? Para crer naquilo que Jesus tinha. Ele tinha dito várias vezes que ele ia ressuscitar, mas o Espírito ainda não tinha revelado claramente para ele, então ele duvidou, né? Então ele tinha uma fé frágil ainda, né? O que mais? Tem muito a ver com a expectativa que eles tinham do Messias, que vinha um Messias mais guerreiro, um rei, né? Que vinha libertar o povo. A crucificação, o trauma da crucificação causou essa crise, porque todas as expectativas que ele tinha colocado ali foi por água abaixo. Por quê? Porque aquele que eles tanto esperavam agora estava morto, enterrado. Perfeito. A expectativa do governador, né? Do líder que governaria a nação. E aí o autor traz para a gente alguns temas.
alguns motivos e ele trabalha esses motivos. O primeiro, a ignorância. E de cara o autor descarta a ignorância, porque justamente é o que eu acabei de dizer aqui. A ignorância aqui é a questão da falta do conhecimento. Então, Tomé conhecia Cristo. Ele andou com ele, viu os sinais. Então, de largada, o autor da revista aqui, na primeira parte, ele descarta o motivo, a razão da ignorância. E ele vai para o próximo. Ele descarta também a perda. Poxa, mas Jesus morreu. Não é o motivo suficiente para isso? Mas ele descarta, porque ele volta para o argumento de Tomé. A primeira postura de Tomé, ao saber da ressurreição de Cristo, foi exigir provas. Ver para crer. A Bíblia não cita se Tomé ficou entusiasmado, alegre, feliz, motivado, deu glórias por saber disso. Mas ela cita que Tomé pediu provas. Então ele descarta a questão da motivação pela perda. Talvez Tomé não tinha sentido tanto isso, né? E ele traz um terceiro item, que é o conflito. Será que a crise de Tomé foi gerada devido aos conflitos? Afinal, Cristo já estava sendo perseguido por alguns durante o seu ministério. E vamos lembrar também que a nação de Israel era uma nação que ela estava sob domínio romano, do Império Romano. Então, o conflito para Tomé não era algo novo. Ele vivia numa nação que ela já tinha imposições de um outro governo. E aí, o motivo pelo qual o autor da revista trabalha e trata a questão do ceticismo. Tomé, ele duvidou, ele vacilou. E ele se frustrou justamente com o ponto que o Silvestre trouxe aqui para a gente. Ele se frustrou, foi o desapontamento religioso dele. Aquela figura do Messias, o líder do povo, havia sido transformada em morte. E o ceticismo trouxe essa incredulidade para Tomé. Curioso, irmãos, que nos dias de hoje, para a gente não precisa nem disso para ser ceticista. Muitas vezes a gente acaba sendo ceticista e duvidando ou tendo desapontamento religioso por questões da nossa vida que são menores do que estas. E continuando no primeiro tópico. A gente age como Tomé, às vezes. Eu sei que está pequenininho aí, não sei se os irmãos conseguem ler, mas às vezes a gente exige provas de Deus igualzinho Tomé. E às vezes a gente fala assim, estou à procura de uma companheira, de um companheiro, né? Senhor, manda uma pessoa boa para mim, já sofri demais. Me prova, traz uma pessoa boa para mim. Ou, se aquele emprego ele é de Deus, é aquele emprego que ele satisfaz as minhas vontades. É o que eu ganho mais, é o que eu trabalho menos, é o que eu sou mais feliz. Ou nós, às vezes, nos pegamos questionando o Senhor. Senhor, me mostra, me prova. Evidencia para mim isso daqui.
ou aquilo ali. Fala comigo, me responde. Eu estou aqui orando, clamando, e o Senhor não responde para mim. O Senhor não me mostra. Temos atitudes semelhantes à de Tomé, de exigirmos do Senhor provas palpáveis, materiais. Que possam guiar as nossas vistas para decisões que a gente possa tomar, ou não. E ao invés disso, a gente poderia clamar de forma diferente. Quando nós pedimos ali uma pessoa para a gente não se coloca na situação contrária, né? Senhor, faz de mim uma boa pessoa, faz de mim bênção para o outro. Não quero outro que me abençoe, mas olha para mim, me transforma para que eu seja bênção para o outro. Ou, Senhor, aquele trabalho que o Senhor me deu, que eu seja testemunha viva do Teu Evangelho, que as pessoas olhem para mim e elas entendam que eu sou diferente e entendam a obra que o Senhor fez na minha vida. Porque trabalho, meus irmãos, nós temos a todo momento. Trabalho é diferente de emprego. Nós trabalhamos em casa, trabalhamos na igreja, trabalhamos fora de casa. Trabalho sempre vai existir. Mas no emprego nós somos bênção. As pessoas sabem que nós somos filhos de Deus, convertidos, que professamos a fé em Cristo Jesus. Ou a gente pode também, Senhor, eu não consigo, entrego tudo nas Tuas mãos. Não é me prova, não é me mostra, mas eu não sei, sou incapaz disso. E que seja feita a minha vontade? É? Não, né? Seja feita a nossa vontade, seja feita a vontade dEle, que é boa, que é agradável, que é perfeita. E para o segundo tópico, segundo item da revista, o autor vai dizer a confrontação do incrédulo espantado. No primeiro item, meus irmãos, alguma dúvida, algum comentário? Alguém gostaria de acrescentar algo? Eu estava imaginando aqui que crises, ninguém gosta de crises, ninguém vai levantar a mão falando, eu quero. Mas nós enfrentamos todos os dias, ou ocasiões, crises diferentes, né? Situações diferentes, problemas diferentes. E muitas vezes a nossa fé, às vezes, tem fracassado diante de uma situação. A gente, às vezes, deixa de confiar no Senhor. Aquele exemplo que você colocou de Abraão, um daqueles 3 personagens, eu entendo que aquela situação, Deus sabia plenamente o desfecho daquilo. Deus sabe todas as coisas. Mas Abraão não sabia. E aquela prova, aquela crise que foi colocada, aquela situação desesperadora, podemos dizer assim, para a vida de Abraão, aquilo era importante para ele, Abraão, aquela situação, porque o desfecho foi tão bem feito que aquilo serviu para o crescimento de Abraão, porque ele seria uma bênção, né, para as nações. E muitas vezes nós deparamos voltando com as crises, e nós nos desesperamos diante dela.
e achamos que tudo está acabado, que tal. Mas Abraão, ele passou pela provação e foi aprovado, né? Então nós temos que crer nisso, que essas situações que deparamos, crises, tempestades, nós temos que estamos sendo provados, né, e precisamos ser aprovados diante dessa situação, né? É bom lembrar que Deus não nos prova mais ou além do que nós suportamos. Né? Seguindo no segundo ponto, Jesus se apresenta novamente. E aí eu trago aqui algumas características deste encontro. Jesus falou diretamente a Tomé. Se vocês lerem aí o verso 27, consultarem brevemente, a palavra de Cristo é direcionada a Tomé. Ele diz: paz seja convosco, e logo em seguida, já é o papo reto com Tomé. Outra característica, as provas apresentadas. Eu fico imaginando a reação de Tomé, porque quando ele questiona os demais, uma semana atrás, e ele fala: quero ver as provas, Cristo mostra exatamente as provas na ordem que ele questiona. Exatamente, todas. Jesus não deixa nenhuma evidência da qual Tomé levantou que não possa estar ali sendo provada, evidenciada. Fico imaginando o susto que Tomé tomou. E Jesus conhecia a crise de Tomé, a crise de fé de Tomé. E ele a tratou pessoalmente. Se fosse outro ser humano, falava: olha, você caminhou comigo, você andou comigo, como que você vai crer, você vai duvidar de mim? Questionava, talvez até para humilhá-lo, né? E Jesus é tão bondoso, né? Paz seja com vocês. E aí ele começou com amor, né? Então Jesus é todo especial mesmo, né? Ele trata, né? Sim. E assim como ele fez com Tomé, meus irmãos, Cristo também tem o mesmo tratamento com nós hoje. Ele trata a nossa crise de fé de forma individual e pessoal. Complementando o que o presbítero José Carlos disse, às vezes a crise de fé, ela não é de todo mal. Ela é colocada para nos provar, para que nós tenhamos um relacionamento mais próximo com Deus. E o quarto e último ponto deste encontro, a quarta e última característica, Cristo foi de encontro a Tomé e dos outros. É um tratamento pessoal, personalizado, e ele que vai até o nosso encontro. Porque se dependêssemos de nós, nossa reação humana é de nos afastarmos, natural. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Pois não, senhor. É interessante, Saulo, que se você pegar um paralelo do versículo 26 com o 19, que foi a primeira vez que Cristo apareceu, fala que as portas estavam trancadas, nos dois versículos, né? E no primeiro fala que eles estavam com medo dos judeus, né? Agora eles já não estavam mais com medo. Não tem esse fato que eles estavam com medo. No primeiro, sim. Então, os outros discípulos já tinham perdido o medo dos judeus. Aí também ainda não. Exato. Nós somos indivíduos diferentes, né? E Deus nos trata conforme a nossa individualidade. Terceiro ponto, e não menos importante, fala do testemunho do incrédulo convertido. Aí o autor enfatiza os versículos 29 a 31. Então, a presença
poderosa foi de Jesus Cristo. E essa presença poderosa nos faz aqui inverter a frase, né? Não é ver para crer, mas crer para ver. O autor da lição, inclusive, ele usa essa inversão. E nós vemos em seguida, meus irmãos, uma confissão de fé muito simples, objetiva, mas maravilhosa de Tomé. Tomé diz: Senhor, meu Deus, Senhor meu e Deus meu, no verso 28. E aqui é importante destacar que essa palavra Senhor aqui é Yahvé. E alguém se lembra do significado da palavra Yahvé? Vagamente. É Senhor, mas é o Senhor que Ele é o que é. É o eu sou. Tomé professa claramente que, olha, este é o Cristo, de fato, este é o Filho de Deus, este é o Messias. Quando ele diz, Senhor meu e Deus meu. E Cristo complementa, claro, imagino que o Senhor tenha ficado feliz com a transformação de Tomé, mas ele complementa e ele diz, olha, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus se dirige àqueles que futuramente seriam alcançados sem mesmo conhecê-lo, sem ver as chagas de Cristo. E para nós, meus irmãos, a fé não vem pela visão. Se a sua fé é direcionada ou condicionada pelo que você vê, há algo errado. A nossa fé vem pelo ouvir, a Bíblia diz isso, e ler a palavra de Deus. Alguém, por gentileza, pode abrir em Romanos 10, 7? Romanos capítulo 10, versículo 7. Quem achar, eu levo o microfone, por favor. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos? 7? Eu acho que é 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É isso aí, obrigado. Eu errei na digitação ali, perdão. Que é o que a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, mas ouvir a palavra de Deus. E aí, eu gostaria de complementar um pouquinho aqui a lição. Isso não está na lição, isso é extra. Porque quando nós paramos para pensar sobre os personagens da Bíblia e suas crises de fé, foram inúmeros casos. Vários. Eles eram humanos assim como nós. Mas eu gostaria aqui de trazer e enfatizar o exemplo do profeta Abacuque. Se você tiver oportunidade, leia o livro de Abacuque ainda hoje. É rapidinho. Por que Abacuque, Saulo? Abacuque, profeta do Senhor, também teve uma crise de fé. Ele viveu, passou por uma crise. Ouvimos um pouquinho antes, Joel também, reverendo Tales, mencionando. Abacuque, ele olha para a nação de Israel e ele vê uma nação perdida, fraca na fé, fria. E no primeiro momento, ali no primeiro capítulo, ele questiona Deus, ele ora perguntando, Senhor, por que o Senhor deixa isso acontecer? Por que o ímpio sobressai sobre o justo? Só que, no meio deste desenrolar,
ele entendeu que o justo viveria somente pela fé. E aí eu coloquei até um cântico que nós cantamos aqui. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas alegre. A gente não canta isso? Há anos, não é? Nós cantamos isso. E não fazem poucos, né? Nós cantamos isso. A gente declara nessa canção, nesse cântico, que a gente não nos guiamos por vista, pelo que nós enxergamos. E o cristão, meus irmãos, não deve se guiar por vistas. Por quê? Quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, que é o mundo jaz no maligno, está tudo invertido. Os valores são outros. Estão deturpados. Como que você quer usar como referência o que você enxerga do mundo? Você vai em crise constantemente. Pois não, Fátima. Eu sempre admirei Elias, né? Que orou, o sol parou. Ele orou e desceu fogo do céu. E depois de alguns momentos, veio uma crise tão forte que ele desejou morrer de medo, por causa de uma mulher que era incrédula, uma mulher que não servia a Deus. Então, eu vejo isso, o ser humano tem esse perfil, né? Eu creio que aquele homem tinha uma fé muito grande. Orar, confiar em Deus, descer fogo do céu, provar que o nosso Deus é Deus mesmo. De repente, ele foge correndo, desejando morrer, se esconder numa caverna. E uma crise muito forte. E nós não somos diferentes. Isso mostra que até os homens de fé, né, de grande fé, passam por crises. Inclusive, Salmo 11, Salmo 12 fala desse relato também de Elias. Outra questão sobre Abacuque. Ele resgatou na memória aquilo que lhe trazia esperança. No momento da sua crise de fé, Abacuque talvez tenha cantado o hino 63, que nós cantamos também, que diz lá: se das vigas largas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Vocês cantam comigo? Porque não está legal eu sozinho, né? Pode ser? Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu não sei o que Deus fez na sua vida, mas eu sei o que Ele fez na minha. Esse hino me lembra de um testemunho que eu li certa vez, que uma pessoa procurou o seu pastor e disse o seguinte: pastor, minha vida não está dando nada certo, estou tendo muitas dificuldades, muitos problemas, passando por situações terríveis, parece que Deus não tem olhado para mim. Aquele pastor disse para ela, falou o seguinte: minha irmã, você chega na sua casa, pega 2 folhas. Uma você coloca os seus problemas, suas dificuldades que você está passando, que nem o hino que nós cantamos. E na outra folha você coloca as vitórias e as bênçãos que tem Deus derramado na sua vida diariamente, constantemente. Depois você analisa essas 2 folhas e depois, se for possível, vem conversar comigo. Aquela pessoa chegou em casa, fez isso, colocou todas as dificuldades, problemas que ela estava passando. E quando ela foi para a segunda folha mencionar as bênçãos,
ela viu que eram tantas e tantas bênçãos que Deus tinha derramado na sua vida, que ela baixou a cabeça e se arrependeu de achar que Deus tinha esquecido dela e que as provações, as dificuldades eram maiores do que as vitórias que Deus tinha derramado ou continuava derramando nas suas vidas, né? Então é isso. Deus tem feito muito mais para nós do que aquilo que às vezes enxergamos com os nossos olhos, apenas as dificuldades, né? Amém, Zé. Obrigado. E a quarta e última postura de Abacuque. E essa, para mim, é o maior diferencial. Abacuque não se afastou do Senhor. Em meio à sua crise de fé, ele não entendia o porquê que Deus estava fazendo aquilo. E a gente também não precisa entender. Mas precisamos crer que Deus é o Deus da história. Às vezes a gente passa por uma dificuldade, uma crise de fé e sai da igreja. Eu conheço várias pessoas que estavam em casa na pandemia e não voltaram depois da pandemia para a igreja. Se você, meu irmão ou minha irmã, está passando por uma crise de fé, venha para a igreja. Se aproxime do Senhor, não se afaste dele. E, para concluirmos, o autor diz que nós encontramos Jesus por meio das Escrituras. A palavra revelada, tão somente. Nossa fé vem pelo ouvir e ler a sua palavra. Nosso alimento diário. E a aplicação, o justo viverá pela fé. E não por vistas. Creia, confie em Jesus Cristo. Não se afaste de Deus, mesmo que você esteja vivendo uma tribulação, uma crise de fé, uma dúvida. Você está questionando o Senhor por alguma coisa que Ele fez ou não fez, alguma resposta que você espera que Ele dê para você. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Não se afaste de Jesus. Alguém tem algum comentário? E Saulo, eu acho que a gente sempre está aprendendo com a Bíblia e com essas histórias da Bíblia, né? Você citou o caso de Abacuque, que fala que o justo viverá pela fé, que é a primeira vez que fala. Se você pegar o contexto de Abacuque, e o livro dele é um livro retórico, que ele vai fazendo perguntas e respostas. Ele pergunta e ele mesmo responde, né? E era um momento de uma crise muito grande, que é inimaginável para nós, porque foi em torno de 606, 7 que ele escreveu esse livro, essa profecia, e há uns 10, 12 anos antes, o reino do norte, o reino de Israel, tinha sido arrasado pela Síria, tinha sido levado cativo e tinha sido excluído do mapa. E a Síria era o exército mais poderoso da época até então, mas uns 2, 3 anos antes, a Babilônia já tinha tomado essa supremacia e já tinha derrotado os assírios, e Nínive já tinha caído, e eles estavam vindo contra Israel. E ele pergunta, como que pode um Deus de amor, um Deus tão grande, permitir que o mal venha sobre nós, quanto o reino de Judá, que era o povo do Senhor. E dentro do livro ainda ele faz alguns outros questionamentos. Como que ele pode usar os babilônios, que são um povo mau, um povo incrédulo, para disciplinar os assírios que fizeram tanto mal para esse povo?
para o povo de Israel e para todas as nações. Então, ele tem um monte de questões existenciais que muitas vezes a gente tem também no nosso dia a dia, e como foi lá com o citado aqui de Elias, que depois de uma grande vitória ele entrou em depressão, mostrando que nós somos iguais a eles, ou eles são iguais a nós em todos os sentidos. A gente tem um pico de adrenalina, depois cai, e às vezes a gente fica murchinho, deprimido, cansado, mas a Elias foi tratada pelo melhor psicólogo de todos, né? Que Deus tratou a vida dele e tem tratado a gente todos os dias, à medida que a gente se volta para a palavra do Senhor. E no final, Abacuque ainda fala: mesmo que a videira não floresça, não haja frutos, ainda eu vou assim mesmo me alegrar na palavra do Senhor ou com Deus. E a tradução ali, aquela palavra que ele fala de danças, ele usa o exemplo de uma corça saltitante, que não tinha nada que limitava ela na corrida, né? Então, caminhando com Deus, a gente está numa corrida e a gente vai chegar ao final vencendo, porque Deus é que está tratando da nossa vida à medida que a gente coloca a nossa vida nas mãos dele. Amém. Obrigado, Silvio. Inclusive, também em Abacuque, a gente encontra que o próprio Abacuque, quando ele fala que quer trazer à memória aquilo que dava esperança para ele lembra dos feitos de Deus para com o povo de Israel. Ele vai falar lá da lei que foi entregue no Sinai. Ele vai falar do Egito, da libertação. Ele fala da questão de o mar se abrindo e o povo passando, e o mar abrindo como se fossem duas mãos, louvando ao Senhor. Abacuque, ele traz isso à memória. Tudo que Deus já tinha feito por aquele povo. Às vezes a gente precisa disso também. Memorar, recordar tudo que Deus já fez por nós. Então, meus irmãos, durante as nossas crises de fé, nós não podemos deixar de nos alimentar da palavra do Senhor, de nos relacionarmos com Ele, de trazer para nossa lembrança tudo que Ele já fez por nós. E também de que nosso galardão não está aqui. É além daqui. Certo? Acho que mais um exemplo. Quando o povo de Israel estava prestes para entrar em Canaã, quando eles mandou aqueles espias, e nós conhecemos a história, e o relato daqueles 10 era que havia gigantes, o povo era muito forte, e que eles seriam massacrados. Eles esqueceram, né, de quantas e quantas maravilhas Deus havia feito na vida deles, e que aqueles gigantes que habitavam lá, no percurso da jornada até chegar ali, eles já tinham enfrentado aqueles gigantes em uma ocasião e havia vencido aqueles gigantes, né? Então, também serve como um exemplo, um estímulo para a gente, que muitas vezes nós estamos enfrentando uma crise, um problema, uma dificuldade, e nos atormentamos com isso, podemos nos enfraquecer na nossa fé, mas esquecemos que lá no passado, ou uma outra ocasião, já passamos por isso e Deus nos abençoou, nos deu a vitória, né? Mas muitas vezes a gente foca apenas na dificuldade que os nossos olhos estão enxergando, né? Esquece de olhar, né, com os olhos da fé, né? Obrigado. Vamos orar? Querido Deus, Pai Celestial, suplicamos ao Senhor misericórdia, Pai, para as nossas vidas. Somos falhos, pecadores, Senhor, e muitas vezes nós olhamos para o que o mundo nos traz. Deixamos de olhar a Tua palavra, não recordamos as Tuas promessas. E a Tua principal promessa, Senhor Deus,
O Senhor voltará. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, na nossa jornada, ó Pai Celestial, que nós possamos realizar as ações de Abacuque, de trazer à nossa memória o que o Senhor já fez por nós, ó Pai. Inclusive, o maior fato, o maior ato que foi na cruz. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos o nosso tempo. Nos ajuda a passarmos para os nossos filhos e netos, Senhor Deus, a Tua aliança. Nos capacita, Senhor Deus, para sermos também exemplos de fé para eles, ó Pai. E exemplos, principalmente, quando nós passamos por nossas crises. A forma como nós encaramos ela, Pai. Que a gente possa sempre olhar para o Senhor, buscar o Senhor, se aproximar de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, meus irmãos. Acabei no horário certinho. Que Deus abençoe vocês. Vejo vocês até daqui a pouco. Deus abençoe.